Vamos lá, então, continuando com a aula de seleção de genitores, alguns genitores potenciais são as variedades comerciais. Veja só, logo a gente busca criar novas variedades. Isso porque aquelas atuais perderam resistência, perderam tolerância em algum momento à questão climática, do ambiente, de solo, de manejo, mas principalmente resistência a pragas. Pragas e doenças apareceram. No caso daqui da Chapada do Araripe, a gente viu que cerca de 2004, 2005, como eu já citei em outros momentos, foi lançada a mandioca BRS Manibranca e BRS Arari. Essas duas novas variedades, elas apareceram justamente para substituir a atual mandioca trouxinha tão cultivada. Trouxinha, cambadinha, cruvina, cruvela, João Grande Branca, são mandiocas muito boas de ciclo mais longo. Porém, e consequentemente por essa questão do ciclo mais longo, apresentaram muito problema com antracnose. Principalmente antracnose, mas diversas outras, mais algumas outras doenças, mas principalmente pragas. E assim, a ideia dessas novas variedades era justamente superar essa problemática com pragas e doenças, visto que o produtor nosso ele não desenvolve nenhuma prática de fertilização do solo e assim é um sistema bem rudimentar de produção. Logo, o rendimento é baixo. E ele ainda tem que gastar com controle de praga e doença, aí se acabava tudo. Porque o produtor não ia conseguir fazer um ciclo, ou dois, ou três, ou repetir sequências de perdas, sequência de saldos negativos, não é assim? Então, para superar esse problema de resistência de pragas, de doença, no caso da antracnose, essas duas variedades de mandioca foram lançadas. Logo, para se desenvolver essas duas variedades, em algum momento, essas variedades que eu citei que eram existentes, poderiam ter sido utilizadas, tá certo? Então, são genitores potenciais, já que elas já apresentam algum tipo de nível de produção, de resistência, porque estão ali sendo desenvolvidas, precisam ser melhoradas. Então, é um dos genitores possíveis, são essas variedades comerciais existentes. Linhagens elite. Essas são aquelas que já apresentam grande produção, são tidas como acumularem resultados sempre elevados em seu ambiente, certo? Nas regiões que são cultivadas. A linhagem elite, ela muitas vezes é de patente de empresas privadas e assim que buscam justamente produzir sementes, plantas de alto valor agronômico. Linhagem com características específicas. Essas são aquelas que não são nem plantas interessantes, plantas que agronomicamente e economicamente são tão produtivas. Porém, podem apresentar algumas características que são tidas como necessárias para aquela nova variedade, aquela que eu quero lançar para garantir a produtividade, o aumento, para garantir superação de um ataque de praga, de doença, talvez uma antibiose, uma biocenose, que seja. De fato que ela não apresenta todas as características favoráveis à produção, mas aquelas especificamente são bem interessantes e se busca acrescentá-las no programa. E acessos de bancos de gemoplasma. Foi um erro de digitação aí. Acessos de bancos mesmo, tá certo, de gemoplasma, são o seguinte, por exemplo, o IPA, a última visita que a gente fez, tinham 278 acessos de feijão. O que é isso? São plantas com linhas específicas, características específicas no desenvolvimento. Isso refere-se ao seguinte, que não sejam variedades completamente, porque às vezes foi resultante de um cruzamento que ocorreu lá no campo
e apareceu uma variação, mas uma variação dentro de uma variedade, não é bem uma variedade nova. Então são chamadas de acesso em função desse elemento. Algumas delas, pessoal, são variedades ainda silvestres. Por exemplo, no caso da mandioca, existe a maniçoba. A maniçoba é uma variedade silvestre da mandioca. Ela apresenta alto teor de ácido cianídrico e produção não é tão significativa. Porém, resiste à seca, que é uma beleza. Tolera a seca, que é uma beleza. Resiste à praga. Você não vê praga dizimar cultivo. Diversas pragas que acometem essa não pouco comprometem o desenvolvimento da maniçoba em condição de campo nativo. Então, isso é um indivíduo pertencente ao banco de germoplasma. A gente sabe que esses bancos de germoplasma são justamente coleções que as instituições de pesquisa, principalmente, detêm para manter ali próximo delas aquele número de variabilidade genética, aquela diversidade de plantas com essa variabilidade genética, para justamente garantir que a geração, a produção de novas variedades seja possível. Nesse tempo aí que a Embrapa lançou essas duas variedades, o gerente da estação experimental do IPA, José Alves Tavares, ele informou para a gente que eram existentes no banco de germoplasma de mandioca mais de 1.000 acessos. 1.000 acessos diferentes. Esse é um número gigantesco. Em conversa com o Dr. Djalma, do IPA, da Estação Experimental de Arco Verde, que é onde o trabalho com palma é bem interessante, bem ativo. As variedades de palma que o IPA lançou foi lá, em Arco Verde. Ele citou que tem acessos que foram trazidos do México, acessos trazidos da África, diversos de cactáceas, palmáceas de vários cantos do mundo. Inclusive em trabalhos que ele fez de levantamento. Então, esse banco de germoplasma, eles são espaços, são coleções que podem fornecer essa variabilidade esperada. Tá certo? Então, são os potenciais aí. Tratando um pouco da filosofia, é sempre bom mexer com conceitos, né? Envolvido nessa seleção de genitores, vários programas de desenvolvimento varietal conduzem grande número de cruzamentos, na expectativa de algum deles resulte em uma combinação gênica interessante. A gente sabe que o pai lança 50%, manda um alelo de cada gene, a mãe manda um alelo de cada gene, e essa recombinação vai definir os genes, as características do indivíduo progênio, do indivíduo descendente, certo? O CIMIT, que é um centro de pesquisa de milho e trigo lá no México, centro internacional, chega a realizar mais de 2.000 cruzamentos por ano. Pessoal, 2.000 cruzamentos. Não é pegar essa variedade, cruzar com aquela e plantar 2.000 plantas, não. São 2.000 cruzamentos com todas as repetições necessárias para gerar a população segregante e poder avaliar cada um. É um número bem expressivo. Claro que se a gente tivesse métodos eficazes para a escolha de genitores, isso seria uma mão na roda, porque iria se reduzir muito o número desses cruzamentos. A gente já iria partir daqui para ali, daqui para lá, tá? Só que assim, para cada espécie, para cada variedade, em cada condição, há uma variação. O método para escolher o genótipo mais interessante. A gente vai ver alguns métodos agora. Ainda tratando da filosofia, diversos métodos para a seleção de genitores foram desenvolvidos com base em duas filosofias antagônicas, bem extremas. Um trata da maximização do ganho genético. Isso é individual, pessoal. O ganho dos indivíduos individualmente falando. O ganho das plantas por cada planta, por cada indivíduo. É feito o ganho de um rebanho, tratando cada animal em separado. E do outro lado,
a maximização da performance da população. É investir no incremento, não desse indivíduo ou daquele, mas sim de um grupo, de um número maior de plantas. Disse antagônico porque justamente em um deles eu visualizo um indivíduo, eu busco o aumento desse indivíduo. No outro eu não vou me preocupar tanto com isso, eu vou me preocupar com a população. Visto que a gente sabe disso, que a interação ambiental é natural, é necessária. E essa, quando eu considerar espaço entre linhas, número de plantas por metro, eu vou ter uma variação maior ou menor, uma influência maior ou menor. E isso por si só pode causar uma maior influência no resultado. Então, para uns pesquisadores, a maximização da performance da população é muito mais significativo do que trabalhar a maximização do ganho genético de indivíduos em separado, tá? As equações que predizem isso do ganho genético basicamente é ganho genético é igual a herdabilidade multiplicada pelo diferencial de seleção. Já para média da progênie, que é aquilo que foi selecionado, que foi originário do cruzamento, é igual à média da população mais o ganho genético. Tá? Partindo por métodos, método do comportamento por si dos genitores. De acordo com este critério, o melhor cruzamento é aquele que envolve as duas melhores variedades disponíveis e que a média dos genitores estabeleça o desempenho da progênie. E aí, pessoal, aquela história. Rapaz, essa daqui é que produz mais. Pega ela e cruza com aquela que produz mais. Muitos estudos, muitos trabalhos, muitos pesquisadores, muitas instituições realizam esse tipo de seleção de genitores. Porém, muitas vezes essas não apresentam essa alta produção, essa alta performance. Nem sempre boas variedades apresentam bom comportamento como genitores, porque elas são boas, certo? Mas elas não conseguem transmitir isso para seus descendentes, para sua progênie. Pois a variabilidade de trigo ganhe, vamos imaginar esse aí do exemplo. A primeira variedade semi-anã que contribuiu com a Revolução Verde, isso lá na Europa, foi considerada medíocre, em razão do seu comportamento por si inferior. Entretanto, hoje é genitora de muitas variedades de sucesso. Aí veja só, se eu só considerasse pegar indivíduos de alto valor, de elite, de alto padrão, eu estaria descartando essa variedade. Então esse trigo, no trigo, que é uma produção bem significativa para algumas partes do mundo, eu teria uma redução considerável, né? Um dos métodos a serem, que são possíveis. Isso, para o trigo, pode não ter sido significativo, mas para outras espécies, pode ser a mais indicada. Histórico do genitor, método do histórico do genitor. Esse é o mais utilizado, pessoal, no melhoramento animal. Tipo, essa vaca produz bem, esse touro aqui é filho daquela outra vaca que produzia muito, então o cruzamento aqui vai ser excelente. Só que vocês imaginem só, no mundo vegetal também é possível fazer isso. Por exemplo, a variedade de soja, o FV1, pessoal, o FV1 foi a primeira, né? Isso é antigo, isso faz muito tempo. Foi utilizada em cruzamentos por muitos anos e por seu potencial tornou-se genitora de várias outras variedades. Então assim, ela foi uma variedade que era basicamente tanto cultivada na região sul, apresentava alta produção. Foi trazida dos Estados Unidos, basicamente. Cruzaram-se variedades que formou-se o FV1 e isso foi um processo de adaptação e de melhoramento, né?
gente sabe que a adaptação faz parte do melhoramento. Logo, ela foi ganhando espaço, ganhando nome em um campo de produção, e sendo utilizada por conta desse grande valor dela, ou seja, o histórico de produção alto, performance alta, foi utilizada para outros cruzamentos, gerar outras variedades. Então, também no mundo vegetal é possível isso. Principalmente na fruticultura, se utiliza bastante esse método de seleção de genitores. Métodos na seleção de genitores do tipo capacidade combinatória. E aí, pessoal, evidências experimentais têm indicado que mesmo cruzamentos envolvendo genitores com comportamento mediano podem resultar em progenes com um elevado potencial. É aquela história. Em algum momento, você utilizar aquelas cultivares, aquelas variedades que apresentam-se menor produção, certo? Mas são mais adaptadas porque não sofrem tanto com as intempéries dos veranicos e solo, talvez. E conseguem manter a produção durante os anos. Ela não é a melhor variedade, mas ela é uma variedade mediana devido a conseguir produzir sempre. Você pegar duas variedades dessa, em algum momento você pode aumentar o grau de heterose, e isso pode aumentar a variabilidade de alguns genes que vão potencializar a alta produção. Como exemplo, tem aí a cevada Morex, lançada lá em Minnesota, Estados Unidos. E isso foi em 1980, esse lançamento. E essa foi desenvolvida a partir do cruzamento de uma variedade chamada Cree com a Bonanza. Esses genitores apresentavam rendimento de grãos e teor de extrato de malte abaixo da média, mas tinha uma produção regular, apesar de ser mais baixa, mas era regular. A Morex, após o lançamento, se tornou a variedade de maior sucesso no meio oeste americano. E isso, vejam só, justamente a combinação de alguma recombinação aí que foi potencializado essa efeito, né? Isso é possível, né? Um dos métodos é identificar. Agora, claro, se eu querer pegar a variedade bem abaixo da média com outra bem abaixo da média, porque sofre influência, porque sofre ataque de praga, e cruzar e querer que ela seja boa também é demais. Isso aí cabe à sensibilidade do técnico, do agrônomo, de identificar aquelas plantas que se desenvolvem melhor, até mesmo do que variedades elite, mas que em algum momento sua carga genética não potencializa aquele incremento de grão, aquele enchimento no fruto, aquela coisa a mais, né? E os marcadores moleculares, que são bastante utilizados em meio à necessidade de grande variabilidade dos descendentes. Basicamente, pessoal, os marcadores moleculares são utilizados para trabalho com híbridos, principalmente com hibridação, com híbridos triplos, com híbridos que demandam um maior nível de cruzamentos para se chegar a um produto final de alta produção. Tá certo? Nesse caso, se busca a condição heterozigota para acender a capacidade de potencializar a produção. Certo? Aí é muito utilizado marcadores moleculares. A gente vai tratar mais disso num outro momento. Ok? Pois então, bom estudo.